É tão bom. Permita-me, é tão bom estar aqui mais uma vez convosco. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Por mais que medidas restritivas nos façam manter alguma distância, nós estamos aqui enquanto uma comunidade de crentes no Senhor Jesus, que estão aqui para cultuar o nome santo dEle. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Eu convido a amada igreja a ficarmos juntos de pé. E nós vamos começar esse tempo com um cântico, dizendo: Jesus, em Tua presença, nos reunimos aqui, conseguimos contemplar a Tua face. Porque o véu que separava, o véu que um dia separou, já não separa mais. E nós temos completo acesso ao coração do Pai para o adorar. Vamos juntos louvar ao Senhor nessa manhã. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. aleluia. Vamos acompanhar a Sara numa palavra de louvor e adoração ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela presença de cada um que esteja aqui. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Que o Senhor também nos possa abençoar para que nós possamos tocar o coração de todos que estão aqui. Nos abençoe e nos guarde. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 3. Livro de Gálatas, ou Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 23 ao 29. Nós vamos acompanhar a nossa irmã Ana nesse tempo, quando ela vai estar a ler, e vamos acompanhar essa leitura, em nome de Jesus. Mas, antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados, para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que,
pela fé, fôssemos justificados. Mas, tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós, que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Esse texto é lindo. Esse texto nos lembra de uma promessa tão grandiosa do Senhor para nós. Esse texto nos revela que nós, através de Cristo, somos herdeiros dessa promessa. Parte da família de Deus. Enxertados na videira como filhos. E é essa promessa que nos dá a segurança. Através de Jesus. E o que nós vamos cantar agora diz: meu Jesus, Salvador, Senhor, não há como Tu. Eu quero Te louvar todos os dias, porque nada se compara às promessas que eu tenho em Ti. Meu Jesus, Salvador, Senhor, não há como Tu. Todos os dias quero louvar o Teu maravilhoso amor. Conforto e escudo, minha torre de refúgio, em cada sopro, tudo que sou, que nunca parei de louvar. Canta ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade, louvor para o Rei. Montanhas curvam-se, o mar a rugir ao som do Teu nome. Eu canto alegre a obra das Tuas mãos. Sempre Te amarei, ficarei firme assim. Nada se compara às promessas que eu tenho. Nada se compara às promessas que eu tenho. Nada se compara às promessas que eu tenho em Ti. Aleluia. Queridos, é tão bom saber que o nosso Deus, o Deus que criou serras, terra, céu, mar e tudo que nele habita, esse Deus nos promete que se nós aceitássemos a Jesus, Ele nos daria o direito de sermos co-herdeiros da promessa. Ele diz que nós receberíamos uma vida eterna para louvar e engrandecer a Sua glória. Esse Deus nos faz promessas. Esse mesmo Deus que nos faz essas promessas, Ele costuma a cada dia soprar em nosso coração e nos lembrar que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei
o que vocês têm passado. Nós estivemos no Brasil durante 4 meses. Foi difícil, mas o Senhor ali estava. Nós tivemos a família contaminada. Foi difícil, mas o Senhor ali estava. Quando chegamos aqui, foi um tempo maravilhoso, mas ao mesmo tempo ficamos preocupados. Então, será que temos a mesma imunidade? Graças a Deus já fui ao hospital, já fiz o exame. Posso estar convosco. Isso é bênção do Senhor. Mas estar com o Senhor não é estar livre dos problemas. Estar com o Senhor é ter a certeza que, independente do que aconteça, nós temos a promessa da vida eterna e de que Ele vai nos guardar no dia mau, mesmo que tenhamos que passar por dificuldades. Essa promessa é o que deve nos mover. Nós vamos cantar ainda mais um louvor. Eu vou vos deixar à vontade. Quem quiser assentar, pode assentar. Se quiserem continuar de pé, podem continuar. Vamos cantar firme na promessa do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Firme, sempre firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Espera lá, irmãos. Entendemos as promessas do Senhor? Quão maravilhosas e grandiosas são essas promessas? Eu acho que isso pode ser um pouco mais animado. Lembrando das promessas do Senhor, vamos cantar mais firme ainda, firme nas promessas. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme,
nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. A igreja pode se assentar. A Bíblia, ela nos diz, no livro de Gálatas, que o Senhor nos faz promessas. Nós lemos em Gálatas capítulo 3, no final do capítulo. E uma dessas promessas, ela estava lá no livro de Malaquias. Ela diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Eu sei que o Covid não nos permite estarmos aqui a movimentar-nos e a trazer os dízimos. Mas nesse momento, eu gostava que quem trouxe o seu dízimo ou a sua oferta pudesse, em estado de oração, consagrá-la ao Senhor. Depois, no final do culto, será possível entregá-la. Mas é importante que isso faça parte do nosso ato de culto, porque o dízimo e a oferta é um culto pessoal a Deus. Então, nesse momento, eu gostava que quem trouxe o seu dízimo e a sua oferta pudesse orar ao Senhor juntamente conosco. Nós vamos consagrá-la ao Senhor e depois, à saída, poderão fazer a entrega. Você que nos assiste, esse momento é um tempo que nós temos para dedicar ao Senhor com aquilo que Ele tem nos abençoado. Não se sintam constrangidos, mas lembrem-se, a casa do Senhor também precisa de manutenção e é por isso que nós precisamos também desses dízimos, dessas ofertas. Mas mais importante do que o seu recurso financeiro, sempre será a sua vida colocada sobre o altar. Isso é o mais importante. Vamos orar a Deus. Paizinho, eis-nos aqui, firmes, Senhor, nas promessas que Tu nos fizeste. Firmes, ó Pai, e certos de que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E Deus, Tu nos prometeste, ó Pai, que quando nós trouxéssemos os nossos dízimos e as nossas ofertas à Tua casa, nós deveríamos fazer prova de Ti, que Tu abririas as janelas dos céus, derramarias sobre as nossas vidas uma bênção tal. Pai, nós não estamos aqui a barganhar contigo. Nós não estamos aqui, ó Deus, a pedir que o Senhor faça mais por nós do que aquilo que nós fazemos. Não, não, não. Nós apenas consagramos tudo o que nós temos, tudo o que nós somos no Teu altar, porque tudo vem de Ti e para Ti um dia voltará. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite, ó Deus, estar aqui com os nossos irmãos Te cultuando. Fica conosco, abençoa as nossas vidas. Sei com o pastor Constantino que trará a mensagem a seguir. Use a sua vida, ó Pai, para expor a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, como já dissemos, para louvar e glorificar o nome de Deus. E também ouvir o recado que o Senhor tem para nós. Assim, nesta manhã, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, onde vamos ler e meditar do verso 12 ao verso 17. Romanos capítulo 8, do verso 12 até o verso 17. Vamos ler e vamos meditar mais especificamente do verso 16 e 17, que é o assunto onde nós vamos tratar. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão
para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Obrigado, Pai querido, porque uma porção da Tua palavra, Senhor, foi lida neste santuário, Pai querido, com o único fim de esclarecer as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, sobre a Tua palavra. Para isso, Senhor, carecemos da unção do Teu Santo Espírito sobre nós, a nos dar sabedoria, a nos dar palavras que vão, Senhor, tocar o coração da Tua igreja. Também, Pai querido, conceda à Tua igreja mente e coração iluminados pelo Teu Santo Espírito para compreenderem a Tua palavra, Senhor, e a receberem em seus corações. Assim oramos, Pai querido, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas, irmãos, dentre todas as cartas de Paulo, Romanos é a que mais perto chega de um tratado teológico. Em todas as demais cartas que Paulo escreveu, havia um problema imediato a ser resolvido na igreja para onde a carta era endereçada. Um problema imediato, um problema que trazia perigo à igreja, à comunidade cristã e à vida dos irmãos, mesmo a situação deles. Mas a carta aos Romanos é a abordagem mais próxima de uma sistemática exposição da própria posição teológica de Paulo, daquilo que ele pensava, compreendia e entendia do ministério do Senhor Jesus, de todo o envolvimento do cristão com Deus. Nesse texto que lemos, ele está incluído na primeira parte, na primeira versão que os teólogos vão chamar, vai dividir o livro de Romanos em 3 partes, e a primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 8, quando ele vai tratar de justiça. Vai tratar de justiça. E para Paulo, o termo justiça, ele vai entender, ele vai chamar isso como uma correta relação com Deus. Então, justiça aqui para Paulo, do capítulo 1 ao verso 8, quando ele vai falar de leis, vai falar da agressão da lei, vai falar de todas essas coisas, ele vai chamar a atenção que uma questão de justiça com Deus, para o amor de Deus, é que o crente tenha uma relação perfeita com o Senhor, uma relação de obediência. E Paulo entendia muito bem sobre lei, porque Paulo viveu sobre a lei e fez executar a lei por muito tempo, quando ainda era Saulo, antes de ser alcançado pelo Espírito Santo, pela graça salvadora do Senhor, e ser então transformado no Paulo que nós conhecemos, escritor de tantas cartas maravilhosas, inclusive essa. Paulo sabia exatamente como era isso. Assim, o único caminho para uma correta relação com Deus não era mais a lei, era crer na palavra de Deus, era ter fé. Ter fé. Ter fé nessa união, nessa relação de amor, nessa relação de amizade do crente com Deus. É lançar-se tal como se a misericórdia e o amor de Deus fosse exatamente este o caminho da fé. Fé em Deus, porque Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, nos reuniu a Ele. A Ele. E para Paulo agora, o centro da fé cristã era que jamais podemos ganhar e merecer o favor de Deus. Em todos os seus tratados teológicos, todos os seus estudos, todas as suas cartas, Paulo vai ser enfático nisso. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos para ganhar este amor de Deus.
E nem precisamos fazê-lo, porque aqui no texto que nós lemos, Paulo vai dizer que nós fomos inseridos na família de Deus. Somos agora filhos de Deus. E é nesse ponto que nós vamos meditar a entrada na família de Deus. Mas para que a gente possa entender isso, a visão de Paulo, ao falar de adoção para os judeus, para os cristãos de Romanos, não era só judeus, mas havia também ali muitos prosélitos. Então, a visão de Paulo, quando ele falava em adoção para aqueles homens, para aquelas pessoas, aqueles crentes, nós precisamos também compreender como é que se fazia, como acontecia a adoção em Roma, por aquela época. Então, nós precisamos compreender isso. A adoção romana, ela se fazia muito séria, e era um assunto muito sério, porque existia uma cultura chamada de pátrio poder, onde o pai tinha o poder definitivo sobre os filhos, extrema autoridade, para ir, para vir, para vender, para transferir, também para manter debaixo dos seus pés, debaixo do seu controle, até mesmo quando os filhos eram adultos. E a adoção significava, então, transferir. O maior problema da adoção era transferir esse pátrio poder para o novo pai, digamos assim. Isso era feito de algumas formas. Ele tinha, primeiro era conhecido como uma parte chamada de mancípio, daí onde vem a emancipação, né? Onde vem a liberdade dos jovens que querem se emancipar, querem seguir o seu caminho. E ele funcionava, era uma questão que era a base de uma balança e algumas moedas de cobre, e onde o pai simbolicamente vendia o filho ao novo proprietário, ao novo pátrio poder, ao novo pai. E isso acontecia em 3 vezes. As 2 primeiras vezes era vendido, negociado, e o pai comprava de volta. Na 3ª vez era vendido e ele não mais comprava. Isso significava que ele estava transferindo, estava abrindo mão do pátrio poder sobre aquele filho e passando para o outro. A segunda parte, depois, vinha a vindicação, quando o novo detentor do pátrio poder por aquele jovem, por aquele filho, digamos assim, ia à justiça, ia ao pretor, que era um dos magistrados romanos, e apresentava ali um documento constando tudo isso, e tornava-se, então, legal a transferência do pátrio poder para o novo pai. Isso era normalmente feito entre uma média de não menos que 7 testemunhas, para que não houvesse dúvida daquilo. Então, quando Paulo fala sobre transferência, sobre adoção, que nós fomos adotados na família de Deus, ele estava dando uma dimensão muito séria a isso. Porque ele estava dizendo que a partir de agora, o nosso Pai, a nossa natureza, a nossa família, não tinha mais poder nenhum sobre nós, porque nós fomos adotados na família de Deus. É isso que Paulo estava a dizer. E dessa adoção também havia algumas consequências que a gente precisa fazer, e vamos agora falar sobre isso em relação ao nosso texto, depois desta explicação do texto. Havia 4 consequências principais na adoção. A pessoa adotada perdia todos os seus direitos na antiga família. A pessoa que era adotada perdia todos os direitos, perdia nome, perdia tudo na antiga família. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava cancelada, totalmente cancelada. Por exemplo, todas as dívidas que ele tinha, porventura viesse a ter, eram legalmente canceladas, como se nunca tivesse existido. A pessoa adotada era considerada como uma nova pessoa que entrava em uma nova vida, com a qual os seus erros anteriores não eram mais considerados,
ele não tinha mais nada a ver com seus erros anteriores. Isso torna algo tão fantástico, porque quando fomos adotados na família de Deus, adotados como servo, e Paulo fala isso aqui, nós fomos feitos famílias de Deus, isso quer dizer que a nossa vida antiga, os pecados que tínhamos, as dívidas que tínhamos com o mundo, com a nossa natureza pecadora, tudo isso deixou de existir para Deus. E o Senhor nos recebe limpos e passa a ter autoridade sobre nós, sobre pessoas livres da vida anterior, do pecado anterior. Nós não somos lavados e remidos no sangue de Cristo? Imagine se voltássemos para Deus sujos, manchados. Mas Deus nos recebe limpos. O passado está cancelado, as dívidas do passado estão apagadas. Recomeçamos uma nova vida com Deus, quando somos adotados por Deus. E outro ponto, segue-se que o adotado tornava-se herdeiro de todos os bens do novo pai. Portanto, amados, a adoção, nesse tempo de Paulo, e Paulo, quando fala de adoção para o povo de Roma, está a se referir a isso, que eles conheciam muito bem essas leis. Nós estamos, então, portanto, na adoção, convertemo-nos em herdeiros de todas as bênçãos de Deus. Verso 16, verso 15, 16, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Isso Paulo passava e nós precisamos nos apossar disso, ter consciência disso. Sendo assim, somos também co-herdeiros com Cristo, o Filho legítimo de Deus. Então, se nós herdamos todas as benesses, as bênçãos de Deus, e Cristo é o Filho, se nós fomos inseridos na família de Deus, por isso também somos conhecidos de irmãos em Cristo. Porque Cristo é o Filho de Deus, é Deus, mas é o Filho de Deus. E nós, inseridos na família de Deus, também passamos a ser irmãos em Cristo, irmãos de Cristo. E, portanto, se Cristo era herdeiro do reino, nós também somos. Por isso que Paulo vai dizer aqui, no verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, se Cristo tem as benesses do reino, nós faremos parte deste reino. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se Cristo subiu aos céus, está ao lado do Pai, nós também lá estaremos. Tudo que foi prometido a Cristo, tudo que está na palavra de Deus é para nós também, através desta adoção. Mas também, se Cristo teve que sofrer, como Paulo diz aqui, se Cristo teve que sofrer, também nós herdamos as benesses desse sofrimento. Por isso que eu não gosto muito nessas denominações que pregam tanto a prosperidade, as bênçãos, as benesses, porque o reino tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, você só tem lucro, Não é assim na relação. Porque o próprio Cristo, que agora nosso irmão, que nós fizemos herdeiros com Ele, co-herdeiro com Cristo, passou por tribulações. Então, também nós. Mas assim como Cristo venceu todas as tribulações, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós também estamos capacitados por Ele, pelo Espírito, para vencermos as dificuldades do mundo. Essa é a grande benesse de viver na família de Deus, de ser recebido, inserido na família de Deus. Também vamos ver que, aos olhos da lei, a pessoa adotada era
literal e absolutamente filha do novo pai. Porque agora a figura de Paulo era que quando o homem se torna cristão, ele entra na própria família de Deus. E é isso que nós somos e precisamos tomar posse disso. Nós não somos largados, não fomos abandonados, em momento algum, por sermos transferidos do mundo, da vida do mundo, da família do mundo, para a família de Deus, porque vamos fazer parte integralmente de Deus. Nós não fizemos nada para ganhar isso. Nós não fizemos nada para merecer. Deus, o Supremo Pai, no seu supremo amor e misericórdia, tomou o pecador perdido e adotou. Na introdução aqui eu traria questões sobre adoção, mas o nosso tempo é curto, então eu deixei esta parte de lado. Mas você já viu alguém adotar algum jovem recém-saído de uma casa de recuperação? Já viu? Já viu alguém adotar, ir num orfanato qualquer e procurar, olha, vi aí aquele menininho ou aquela menininha mais problemática que vocês têm aí, que ninguém quer, que eu vou adotá-la, vou levá-la para a minha casa. Já viram isso? Mas foi exatamente isso que o Senhor fez. Não olhou para nós segundo os nossos pecados, mas olhou para nós como pecadores, sabendo que seríamos transformados, que Ele mesmo, pelo seu amor, pela sua capacidade, pela sua misericórdia, ia nos transformar em novas criaturas e novas pessoas, sermos inseridos na sua vida. Esse é o grande mistério da adoção de Deus. Pecadores que éramos, o Senhor fez isso. E por fim, amados, por mais importante, Paulo vai nos dizer que temos uma testemunha disso. Assim, no verso 17, Paulo diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lembra quando eu falei que essa adoção, todo esse processo, era acompanhado com nada mais, nada menos que 7 testemunhas? É isso. A testemunha naquela época servia para que, quando porventura o pai adotante falecia e havia algum conflito entre a herança, que os filhos, legítimos filhos da casa, poderiam questionar que aquele adotado não tinha direito na herança, era também chamado essas testemunhas diante da justiça, lá na pretoria, diante do magistrado, dizia, nós somos testemunhas que este moço, este homem, quem seja, foi adotado na família X. A partir daí não havia mais dúvida, ninguém questionava mais nada. Por isso que Paulo diz aqui, o próprio Espírito testifica com o Espírito do homem, com o nosso Espírito, com o vosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, amados, não tenhamos dúvida quanto a isso. Nem se então menosprezado por, eu sou um adotado, porque as pessoas às vezes têm, as pessoas que são adotadas, já na minha vida já tratei de muitos casos de famílias com problemas, com filhos que eram adotados, e sempre isso, e eu sempre lembrava aquele adotado, aquele moço, ele tinha que dar graças a Deus pela benesse de ter sido recebido numa família nova. E não questionar isto ou aquilo outro. É certo que esta família nova não tinha a perfeição, a sabedoria e o amor de Deus para tratar todos iguais. Co-herdeiros com Cristo. Mas ele precisava ser agradecido. E eu mostrava, imagine se você permanecesse lá naquele orfanato, até a idade adulta, e quando chegasse à maioridade, fosse colocado do lado de fora, o que seria da sua vida? É isso que nós precisamos entender e sermos gratos a Deus por isso. Porque um dia fomos resgatados do mundo, da nossa vida de pecado, da nossa vida distante de Deus, e agora somos filhos de Deus pela
adoção. Pela adoção. Portanto, amados irmãos, demos graças a Deus por isso. Demos graças a Deus ao apóstolo Paulo, que traz uma mensagem aqui tão maravilhosa, explicando todas essas questões, apenas para dizer para nós: seja agradecido a Deus, tenha fé em Deus, honre a família de Deus, saiba ser cristão, saiba ser filho de Deus, saiba ser herdeiro das benesses de Deus, das bênçãos de Deus, porque assim nós somos, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai querido, porque a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, quando ainda éramos pecadores, largados no mundo, sob a autoridade de Satanás, sob o controle da nossa natureza pecaminosa, nesse tempo o Senhor nos chamou, nos tirou de lá, nos lavou, nos remiu no sangue do teu Filho amado e nos colocou em posição de honra na tua família, na família de Deus. E nos deu ainda o privilégio de herdarmos todas as bênçãos dos céus, sermos co-herdeiros com Cristo, de sermos, através desta herança, sermos ressuscitados e sermos levados a morar no céu, vida eterna, ao lado do Senhor Jesus. Muito obrigado a Deus por tudo isso. Coloca isso no nosso coração, Senhor, para que sejamos cada vez mais agradecidos ao Senhor, cada vez mais comprometidos com o Senhor, com o teu amor, com o teu cuidado e com a tua palavra. Muito obrigado a Deus por tudo isso. Assim oramos, Senhor, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos o ato de culto dessa manhã, nós vamos ainda cantar mais um cântico, já que somos todos co-herdeiros da mesma promessa, filhos do mesmo Deus, somos uma família. E vamos cantar um canto que diz: faz-nos um, ó Pai, para que o mundo saiba que enviaste o Filho. Faz-nos um, ó Pai. Amém.
oração silenciosa, nós encerramos esse tempo. E ao final, o piano vai continuar a tocar e pedimos para que, em ordem, primeiro as pessoas lá de cima, a seguir os mais de trás, para os mais da frente possam ir saindo. Lembrando que vamos continuar em ato de culto, porque é a hora de nós entregarmos as ofertas que nós já consagramos ao Senhor. Então, vamos tentar manter o silêncio e o espírito de oração durante esse tempo.